Pegue a palavra de Deus. E abra comigo em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 27. Quem não tem Bíblia em mãos, o obreiro vai entregar para você e vai abrir na passagem que a gente vai ler, para você ir acompanhando. Atos, capítulo de número 27. O apóstolo Paulo, ele está, nesse momento, indo em direção a Roma, pregar a palavra no coração do império, na cidade mais importante, para a maior autoridade da época, que era o imperador. Era plano de Deus que até mesmo aquela cidade ouvisse o evangelho. E isso vai se cumprir através da vida do apóstolo Paulo. E como Paulo vai chegar naquela cidade? Como prisioneiro. Ele foi preso em Jerusalém e depois de dar testemunho para homens importantes em Jerusalém, ele vai ser levado para Roma e vai ser colocado em um barco, e aquele barco é um barco de prisioneiros. Porém, há uma grande dificuldade para chegar até Roma. Vai acontecer muitos incidentes, haverá muitos impedimentos, problemas, para que Paulo viesse a alcançar o seu desejo, que é pregar em Roma, que é pregar para o imperador. E era plano de Deus. Porém, mesmo com tanto obstáculo, ele vai conseguir, porque não era apenas a vontade do seu coração, mas a vontade do coração de Deus. E quando Deus, ele está no plano, quando Deus ele está querendo realizar algo nas nossas vidas, pode aparecer vento contrário e muitos problemas, mas todos eles serão contornados e a gente vai conseguir, porque Deus, ele está sempre conosco, nos dando força no nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo vai dizer aqui no capítulo 27, e no versículo de número 22, falando dos problemas e trazendo uma palavra de paz para todo mundo ali. Ele está no navio, havia ali muita tempestade, havia vento contrário, o barco não avançava, o vento batia e empurrava o barco para trás, e aquela dificuldade. E Paulo, diante daquela situação, vai dizer assim, versículo 22, Atos 27, 22. Mas agora vos admoesto, aqui tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Ninguém vai morrer, apenas o navio vai se perder. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém? O que é que o anjo estava falando para Paulo? Você vai chegar em segurança, e todos que estão debaixo de tua oração estão guardados em Deus. Amém, povo de Deus? Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e vamos fazer uma breve oração para a gente venha falar um pouco mais desse momento na vida do apóstolo Paulo. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através da tua santa palavra, fala a cada coração, fala a cada vida que está aqui, e que essa pessoa venha ser muito abençoada por esta palavra, em o nome do Senhor Jesus.
Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. E pode aplaudir bem forte essa palavra. Graças a Deus. Paulo, a oração dele estava aguardando todos naquela difícil viagem. E desde o começo daquela viagem, Deus já tinha falado para Paulo que não iria ser uma viagem boa, ia ser uma viagem cheia de tribulação, ia ser uma viagem muito difícil. Porém, ninguém acreditou em Paulo. E o responsável acreditava mais, o responsável pelos presos, o centurião, acreditava mais na experiência do piloto, do capitão, do que naquilo que Paulo dizia. Versículo de número 10. Paulo vai dizer assim para aquelas pessoas, e dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Paulo está orientando aquelas pessoas a não navegarem naquele momento. Não é para ir agora. O homem de Deus estava dando a orientação. Não vai por esse caminho. Não sai do porto agora, fica tranquilo, porque não é o tempo. Porém, aquelas pessoas não ouviram a voz do homem de Deus, do servo de Deus. Elas tomaram a decisão baseada em suas próprias experiências, no seu próprio conhecimento. Olharam para o tempo, não, o tempo não está tão ruim assim não, eu já naveguei em situações piores, em águas mais turbulentas, vamos assim mesmo. Versículo de número 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Eles criam mais no homem do que no servo de Deus. E às vezes é isso que acontece, você dá um conselho para alguém, mas a pessoa não acredita em você. Você diz assim: vamos buscar a Deus, vamos fazer a coisa certa, olha, não vai por esse caminho não toma essa atitude não, eu sei o que eu estou falando, Deus vai te abençoar se você der lugar para Ele agir na sua vida. Aí a pessoa diz que nada, eu vou fazer do jeito que eu quero mesmo. Aí o diabo vem e destrói a vida da pessoa. A pessoa dá brecha. Você, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, diz: olha, serve a Deus, fica firme na vontade de Deus. Aí a pessoa diz que nada, aí vai fazer tudo que o diabo quer. O que é que isso vai trazer para a vida da pessoa? Prejuízo para a sua vida. É o que Paulo está dizendo. Isso vai trazer um grande prejuízo, uma grande perda. Isso vai trazer desastre para a sua vida. E é o que vai acontecer. Quando eles não escutam a voz do homem de Deus, lá na frente vem a consequência, vem a tragédia. Há uma grande perda na carga e há uma grande perda também, que é o barco. Eles vão ficar ali à deriva, vão perder tudo. E quando a pessoa não busca a Deus, ela vai encontrar o desastre. E a gente fica triste porque a nossa vontade como servo de Deus é que a pessoa seja uma pessoa abençoada, seja uma pessoa que viva uma vida de paz, uma vida abençoada. Mas às vezes a gente fala, mas a pessoa age igual a esse centurião aqui, não dá ouvidos, acredita em outros conselhos, mas não ouve a voz de Deus. E o que é que acontece? Vai vir um grande prejuízo. Eles primeiro vão perder a carga do barco e depois vão perder o próprio barco. Mas o apóstolo Paulo está orando por todos eles. Eles perdem tudo, mas não perdem a vida por causa da oração do homem de Deus. E é assim que acontece também na sua vida. Você vê aquela pessoa tendo grande prejuízo, mas Deus ainda poupa a vida por causa da sua oração. O apóstolo Paulo estava ali orando por todos eles.
E o anjo do Senhor estava guardando todos eles, e guardando também a Paulo. Qual era o alvo, o objetivo do apóstolo Paulo? Chegar a Roma e ali pregar o evangelho no coração do império, na cidade mais importante. Mas o diabo estava trabalhando para que o apóstolo Paulo não chegasse no seu objetivo. O diabo estava trabalhando para que Paulo ficasse no meio do caminho. E o diabo vai até mesmo usar pessoas para impedir o avanço do apóstolo Paulo. Já não tem nem navio mais. O navio já era. E estão ali no meio do oceano. E uma pessoa vai ter uma brilhante ideia. Vamos matar todo mundo. Olha que homem usado pelo diabo. Vamos matar todos os prisioneiros. Eram mais de 200. Para que ninguém venha escapar. Escapar para onde? Todo mundo ali à deriva no meio do mar. Vamos matar a todos. Porém, Deus colocou a mão e livrou o apóstolo Paulo através da autoridade do centurião. A gente lê aqui no versículo de número 42, capítulo 27, versículo 42. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado, e matar também o apóstolo Paulo. Vamos matar a todos. Uma ideia inspirada pelo inimigo. Sabe qual é a vontade do inimigo? É te matar no meio da tempestade, é te matar no meio dos problemas, no meio do naufrágio, no meio da confusão, é destruir a tua vida, porque ele sabe que através de você, muitas pessoas são guardadas através da oração que você faz a Deus, e Deus guarda todo mundo. Então a ideia do diabo é te matar, mas não passa de uma ideia, e ele não vai conseguir executar o seu plano terrível, porque mesmo no meio do caos, mesmo quando o barco está naufragando e você está ali, nadando, Deus está guardando você em todo tempo. E vai acontecer uma coisa aqui muito difícil: todos irão se salvar, porque o homem de Deus está em oração, e aí então Deus vai usar uma autoridade para guardar o apóstolo Paulo e a todos, porque a palavra de Paulo era que todos viessem ter vida. Então vai se cumprir essa palavra aqui, versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estouvou este intento, questionou e disse: não, ninguém vai matar ninguém aqui. E mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas, e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Isso aqui é muito importante. Todos foram salvos. Um foi nadando, é aquela pessoa que tem fé. O outro foi se apoiando num pedaço de madeira e foi boiando, mas todos chegaram na salvação de um jeito ou de outro. Que aconteça isso também na sua casa, no seu lar. O diabo quer matar todo mundo, e quer matar principalmente você, mas que todos venham ser salvos. Um venha ser salvo a nado, venha tomar a frente e através da fé conseguir a salvação, mas o outro vem se arrastando, mas vai ser salvo também no nome do Senhor Jesus. E todos foram salvos para a glória de Deus. O diabo queria matar todos, mas todos foram salvos. Quando chegaram em terra firme, que era algo muito difícil, de tantos homens, eram quase 300 homens, todos foram salvos, todos. Em um naufrágio como esse, não é incomum alguém morrer afogado, ou vem um tubarão e leva aquela pessoa, ou se perde dos demais e fica à deriva. Todos foram salvos, um verdadeiro milagre. Deus colocou a mão
e salvou a todos, e todos chegaram em segurança em terra firme. E quando chegaram em terra firme, o diabo desistiu de matar a Paulo? Não. Eles irão ali se reunir para fazer uma fogueira, e Paulo ele vai buscar ali uma lenha, vai preparar a fogueira. Quando o fogo pegou ali naquela lenha, um animal peçonhento, uma víbora, uma cobra veio e mordeu a Paulo. E quando Paulo percebeu aquilo, ele balançou a mão e aquele animal caiu no fogo. Mas os habitantes daquela ilha sabiam que aquela serpente, aquela cobra, aquela víbora, era um animal perigosíssimo, e quem era picado, morria. Hoje, se a pessoa for picada por uma cobra, se não correr logo para o pronto-socorro, ela morre. Se não tomar o soro, imagina naquele tempo, ia recorrer a quem? A medicina muito atrasada, não é como hoje, e ainda hoje é perigoso, quanto mais naquele tempo. Então, quem fosse morto, quem era picado em uma ilha, ia recorrer a quem? Ia para onde? Ia para qual cidade? Eles estavam presos numa ilha. Quem fosse picado por aquela cobra, já era, certamente morreria. Então as pessoas ficaram olhando assim para Paulo, esperando ele morrer, porque a cobra o picou. Então ficaram olhando para Paulo, ele vai morrer daqui a pouco, porque é fatal. Às vezes o diabo vem e te morde, e você fica ali, continua a sua vida, mas as pessoas ao seu redor ficam te esperando morrer. Às vezes o veneno da cobra é uma fofoca, é uma calúnia, é uma palavra de maldição, é uma pessoa que se levanta para atacar a sua vida, e quem olha fica pensando, logo, logo vai morrer, hein? Vamos esperar essa pessoa morrer. Mas você não morre, porque Deus é contigo. A cobra foi quem morreu, mas você está vivo e continua vivo para a glória de Deus. O diabo tenta de um jeito, ele tenta do outro, vou te matar afogado, não consegue, vou te matar pelo veneno, não consegue. Deus está sempre te guardando. Então eles olham para Paulo, se passa muito tempo e eles chegam à seguinte conclusão: esse homem não vai morrer porque ele é um Deus. Aí Paulo diz, não, eu não sou um Deus, eu sirvo a um Deus vivo. E vocês também podem servir a esse Deus. E aonde Paulo estava, ele usava os problemas para dar testemunho do Evangelho. A nossa caminhada com Cristo é uma caminhada turbulenta. Paulo vai chegar até Roma e vai pregar o Evangelho, mas não vai ser um caminho em linha reta, um caminho fácil. Aquilo que Deus falou ao seu coração que você vai realizar, que é para você realizar, em oração Deus falou com você algo, pode ter certeza que vai acontecer. Mas não vai ser assim numa linha reta. Entre esse momento e o cumprimento da promessa, você pode passar um naufrágio na sua vida. Você pode passar uma ameaça na sua vida. Uma cobra pode te morder. Mas você vai chegar no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo chega em Roma, nós lemos aqui no versículo de número 28, do capítulo 28. E aqui finalmente ele chega em Roma. Depois do naufrágio, depois da mordida da víbora, ele chegou em Roma. E agora ele vai pregar o Evangelho. Versículo de número 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebiam todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor,
Jesus Cristo. Aqui ele está em Roma. Ele não é um prisioneiro comum, ele tem direito a alugar a sua própria casa, e aquela casa se converte em uma igreja. E quem precisa de uma palavra vai até o apóstolo Paulo. Durante 2 anos ele foi pastor naquele lugar. E aí finalmente lemos assim: sem impedimento algum. Amém, povo de Deus? Deus deu a ele essa graça. Agora ele vai pregar sem nenhum impedimento. Aquilo que Deus colocou em seu coração e aquilo que Deus tinha falado para ele se cumpriu. Aquilo que Deus fala ao nosso coração se cumpre, porque Deus é fiel. O inimigo pode se levantar de muitas maneiras, mas você vai chegar naquele objetivo para a glória de Deus. E todos que estão debaixo da tua oração vão ser guardados em Deus, no nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus.